Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Felipe Alves aqui, DBA. Estamos aqui hoje, pessoal, mais um vídeo sobre Oracle. E hoje nós estaremos falando sobre o AMM, Automatic Memory Management, o ASMM, Automatic Shared Memory Management, né? E qual usar. Vou estar falando dessas duas configurações, são configurações de memória, tá, pessoal? De memória do Oracle. Inclusive, é um ponto bem importante que a gente tem que ter atenção, tá? Vou estar trazendo para vocês aqui essas duas configurações, mostrando ali os melhores cenários e as quais eles se aplicam, tá? Vou estar contextualizando vocês sobre todas essas duas configurações, tá? No final, vou estar fazendo uma demonstração de como alternar entre elas, tá bom? Então, a gente vai estar falando sobre essas configurações de memória aí no vídeo. Então, bora pro vídeo. Vamos lá então, pessoal, dar início aqui ao nosso vídeo, tá? Estou com toda a sequência, tá? Da parte que eu vou estar explicando aqui para vocês e no final aqui a parte de alterar entre as configurações, tá? Alternar entre essas duas configurações. Então, vai estar disponível para vocês, tá? Isso aqui na descrição aí do vídeo, tá? Quem quiser fazer junto pode fazer, tá? Primeira coisa, pessoal, apresentar o ambiente, né? Vamos contextualizar sobre o ambiente e depois eu vou falando, mostrando, fazendo a contextualização do conteúdo e da apresentação, tá? Primeiro ambiente é um Oracle Linux 8, tá? SGBD 19C, tá bom? Isso que eu vou estar mostrando para vocês aqui, pessoal, se aplica ali das versões 10 e superiores, tá? Enterprise Edition, né, mas é válido para qualquer edition, que eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? É um single instance, mas também é válido para cluster, tá? E o meu ambiente é um ambiente não CDB, mas o que eu vou estar mostrando para vocês também é válido para CDB, tá? Estou conectado aqui na minha máquina virtual, que eu criei para esta demonstração, tá bom? Estou conectado aqui via MOB, SSH, tá? Então, duas conexões abertas aqui, tá? Vocês podem usar o recurso de SSH que vocês acharem melhor, tá bom? Tá aqui, né? Estou aqui conectado ao SQL Plus Bastos DBA, tá? Vou estar fazendo tudo com o usuário sys, tá bom? Aqui, 19C Enterprise Edition, tá? Aqui a minha instância, né? Ela está aberta e não é PDB, tá? Single instance e não é multi-tenant, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiro vamos contextualizar tudo, né? Qual é o objetivo do vídeo aqui, né? Mostrar as configurações de memória do banco de dados. E aí a gente tem três, apesar de eu estar falando de duas aqui, pessoal, tem três, tá bom? Mas uma delas basicamente você não usa, que é a totalmente manual, tá? Que não é mais usada. É a AMM e a SMM, tá? E aí mostrar os parâmetros que são configurados e quais cenários mais se enquadra cada uma, tá? Então, ó, tem esse totalmente manual, pessoal, que é o quê? Você setar os parâmetros de cada área de memória que tem na arquitetura. Isso aqui, basicamente, você não vai usar, tá bom? Isso aqui era para antes de ter surgido essas outras duas configurações, tá? E aí agora a gente tem a AMM e a SMM, que é as duas que nós estaremos falando aqui no vídeo, tá? Então esse é o objetivo do vídeo, né? Mostrar essas configurações, os parâmetros e os cenários que eles se enquadram no fim, ali, alternar uma demonstração prática. Então, primeiro as configurações, tá, pessoal? Configuração de memória AMM e depois a SMM, tá? Que é cada uma delas, né? Então, o que é o AMM, né? Automatic Memory Management, ó. O AMM, pessoal, permite que o Oracle gerencie toda a memória automaticamente. Então, você vai atribuir um tamanho de memória, seja de qual for, e aí depois o Oracle vai gerenciar tudo. Tudo o quê? Incluindo SGA e PGA, tá? Então ele vai fazer trocas de memória entre as subdivisões da SGA e a PGA e da PGA para a SGA e as suas subdivisões. Então ele vai gerenciar tudo, você não se preocupa com nada, tá? Ele ajusta dinamicamente os tamanhos, olha, dos componentes de memória para otimizar a performance sem necessidade de intervenção manual. Então, por isso que é automatic, né, pessoal? Automatic Memory Management, não Automatic Memory Management, ou seja, o gerenciamento automático da memória, ou seja, de toda a memória, tá? E a configuração, ó, quais os parâmetros que determinam o AMM, tá, pessoal? É o Memory Management, vou até tirar isso aqui que não é só para mostrar. É o Memory Target, na verdade, e o Memory Max Target, tá? Se você quer o AMM configurado, pessoal, você tem que setar apenas esses dois parâmetros, tá? E zerar todos os outros parâmetros de memória, tá bom? Então, ó, com isso, o Oracle vai gerenciar tudo automaticamente, tá? Então, esses são os dois parâmetros que configuram
esses parâmetros de banco mesmo, tá, pessoal? Aqui eu estou falando do parâmetro de banco, que depende de uma configuração AMM, tá bom? Então você configura os dois e zera todos os outros, tá? Vantagem, fácil de configurar, ideal para ambientes pequenos ou menos complexos, e desvantagem, pode não ser eficiente em ambientes com alta demanda de performance e tuning avançado, tá? Eu vou estar dando mais detalhes ali mais para frente, quando eu falar de qual usar, mas perceba que basicamente o AMM vai ser aqui para ambientes pequenos, tá? Então o AMM tem todas essas características. E o ASMM, né? O que é o Automatic Shared Memory Management, ASMM. O ASMM, pessoal, permite que o Oracle gerencie apenas a SGA. Não, vou falar aqui, já mostro uma figura para a gente ver tudo, tá? Então, ó, o ASMM permite que o Oracle gerencie apenas SGA automaticamente. Então, aqui, ó, a diferença já é essa. Ó. Ele vai gerenciar só SGA. PGA, não. Tá? Deixando a PGA sob controle manual, olha lá. Tá? Então, você vai ter que setar o parâmetro da SGA e o da PGA. E a soma da memória total vai ser a soma dos dois, né, pessoal? Ó, o DBA define um tamanho fixo para a PGA e o Oracle ajusta dinamicamente os componentes da SGA. O Free Cache, Edge Pool, Large Pool e todas as outras memórias que são subcomponentes da SGA. Tá? Então essa já é a grande diferença. A SMM, você vai separar SGA de PGA. Vai ter um valor para um parâmetro de SGA e outro valor para outro parâmetro de PGA. E aí já estão eles aqui, ó. Configuração do SMM, parâmetros principais. SGA Target, SGA Max Size. Pessoal, você vai zerar esse cara aqui, né, esses dois de cima aqui do AMM e configurar esses dois para a SGA. Geralmente vai ser o mesmo tamanho, tá? Aqui também no AMM, tá? Vai ser o Memory Target e o Max Target. Tá? O Memory Target, pessoal, é o tamanho que o Oracle pode ter. O Max Target é uma gordura. Vamos supor, o Memory Target tem 5 GB e o Max Target tem 6. Ou seja, ele tem uma gordurinha de 1 GB caso precise. O SGA Target e o Max Size é a mesma dinâmica. SGA Target é o tamanho que ele vai ter e o Max é a gordura. Novamente, se tiver, por exemplo, 10 GB no SGA Target e 11 no Max Size, a gordura é de 1 GB. O Oracle, se precisar, pode usar esse 1 GB do Max Size, tá? Então, esses são os parâmetros, tá? E o da PGA, Aggregate Target e Aggregate Limit para versões 12C ou superiores, tá? Se for versão 11 ou 10, não vai existir este parâmetro, tá, pessoal? Então, os parâmetros são SGA Target, Max Size, você vai dar um valor para eles, e o Aggregate, PGA Aggregate, Target e o Limit se for uma versão 12 ou superior, tá? A vantagem é melhor controle de ajuste do fino da memória, ideal para ambientes maiores e mais críticos, desvantagens e mais conhecimento para a configuração correta, tá? No ASMM, pessoal, você vai ter mais liberdade, né? Só que você vai ter que ter, né, mais clareza na hora de mexer para dar mais dinamismo e performance para o seu ambiente, tá? Isso vai depender da configuração que você vai depender do conhecimento que você tem do ambiente, tá? Para poder, né, fazer o uso disso aqui. Mas não é nada complexo, tá, pessoal? Você pode deixar o ASMM, que o próprio Oracle lida muito bem com isso. Então, são essas duas configurações, né, os parâmetros que eles têm, tá? E as vantagens e as desvantagens, tá? E aqui a comparação, uma breve comparação, tá? Das principais diferenças, né? A característica, gerenciamento, AMM, totalmente automático, SGA mais PGA, tá? Você não se preocupa com nada disso. No ASMM é apenas SGA, tá? E na configuração simples, né? 2 parâmetros, e aqui requer ajuste da PGA no ASMM. Você vai definir isso manualmente, tá? Flexibilidade, a AMM é maior, o ASMM é menor. A performance pode ter overhead e melhor otimização, tá? Pode ter, pessoal, mas assim, pode ter muito longe, tá? Não necessariamente vai acontecer. É indicado para pequenos e médios bancos, ambientes críticos e grandes, o ASMM, tá? Ó, se você quer simplicidade e não precisa de ajustes avançados, a AMM pode ser uma boa opção. Mas se precisa de mais performance e controle, a ASMM é a melhor escolha. Tá? E aí a pergunta que eu não quero calar, qual usar? Eu coloquei aqui, pessoal, sempre usar o ASMM. Tá? Mesmo você tendo essa configuração do Memory Target, e aí você pode fazer essas configurações, pessoal, na hora da criação do banco ou depois que o banco já estiver criado. Tá? Eu sugiro você fazer na hora da criação do banco de dados, tá? Né? Para que você já faça o planejamento correto, tá? Da memória e de uma projeção de uso, para você
primeiro, atribuir a quantidade de memória correta para o servidor e atribuir a quantidade de memória correta para o banco de dados. Tá? A boa prática ali que é até 70% da memória RAM do servidor você aloca para o Oracle em um servidor dedicado. Tá? Mas qual escolher, pessoal? Sempre usar a SMM. Eu recomendo sempre usar a SMM, independente do tamanho, tá? Apesar de ter aqui as comparações e as sugestões, né? Um você usa em um ambiente maior, outro você usa em um ambiente menos crítico, menor. Mas, cara, eu sempre recomendo você usar o ASMM, tá, pessoal? O comportamento no geral do ASMM é melhor do que o AMM, tá? Mesmo em ambientes menores. Tá? Então, uma boa prática aí para vocês, eu sugiro sempre. E aí já é uma recomendação, né, pessoal, muito mais pessoal da minha parte do que uma recomendação de documentação, né? Isso aqui eu aprendi muito na prática do dia a dia. O ASMM sempre se comportou melhor, independente do tamanho do banco, independente do cenário, tá? Então, se vocês quiserem seguir a minha dica aí, fiquem à vontade, tá? Então, pessoal, contextualizando bastante aqui, né, sobre a parte teórica aqui, né, dessas duas configurações, tá? E aí eu vou fazer uma demonstraçãozinha aqui rápida para vocês, tá? De como a gente pode alternar entre elas, tá? Entre essas duas configurações. Não que você vai ficar fazendo isso toda hora, tá, pessoal? Primeiro porque precisa reiniciar o banco de dados para você fazer isso aqui, tá? Então, você não vai ficar fazendo isso toda hora. Preciso melhorar a performance, está acontecendo. Cara, a não ser que você vai aumentar a memória do servidor, aí você aumenta a memória do banco. Mas essa configuração, que é a pura e simples alternância de configuração, pessoal, não é uma coisa que vai ficar fazendo toda hora não, tá? Escolhe a SMM e vida que segue, tá bom? Mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz essa alternância, tá? Entre AMM e ASM. E aí, como eu falei, isso é uma importante definição na hora de criar o banco, tá? Faça o seu estudo na hora de criar o banco, para que você evite, inclusive, ter que ficar alternando, tá? Mas você pode fazer isso aqui sem problema nenhum. Então, vamos lá. Demonstração, né? Eu vou primeiro ver os parâmetros, os que nós mostramos, tá? No meu caso aqui, pessoal, é um ambiente 19, né? Então, eu tenho um aggregate limit. Então, ó, eu vou fazer aqui, ó, show parameters em cada um dos parâmetros que eu já mostrei, ó. Tá? Para a gente ver os valores atuais aqui no meu banco. E eu nem sei quais são, tá? Vamos descobrir agora como é que está a minha configuração aqui. Tá? E aí a gente vai alternar conforme a necessidade, ó. Então eu tenho aqui, ó, Memory Target 0, Memory Max Target 0, ou seja, não é um AMM. Eu tenho aqui SGA Target 600 e SGA Max Size 600, PGA e Aggregate Limit com valores. Ou seja, pessoal, a minha configuração é uma configuração ASMM. Então vamos fazer alternância para MM, né? Só para vocês verem aqui. Lembrando, pessoal, como eu falei, é uma coisa que você vai ficar fazendo toda hora e principalmente porque você precisa reiniciar o banco, tá? Essa configuração de memória aqui exige restart do banco de dados. Logo, já que você não vai ficar fazendo toda hora, também, se for fazer, precisa fazer de um momento ideal, planejado. Por quê? Porque requer restart, tá? Fiquem atentos a isso. Então, vamos alternar para o MM. Eu coloquei aqui a sequência, tá? Depois eu vou fazer a volta, tá, pessoal? Só para vocês verem as duas partes, ó. Cria um P-File, pessoal, sempre façam isso, tá? Isso é uma recomendação do DBA mesmo, da prática, tá? Porque se der algum erro aqui na hora de subir, você tem o P-File antes, tá? De onde, como estava tudo. Aí você consegue startar o banco pelo P-File. Então você não vai ficar, né, com problema de ter que subir o banco e tudo mais, porque você fez o backup antes, tá? Então create P-File from SPFile. Aí você bota ele eu boto ele aqui neste diretório aqui com este nome, tá? From SPFile. Vou fazer aqui, vou criar primeiro, ó, criou, tá? E aí eu vou fazer o que, pessoal? Zerar, ó, todos os outros parâmetros. SGA Target, Max Size, PGA Grid Limit, e o Target também, tá? Vou zerar todos e vou colocar um valor para a Memory Target e Max Target. Ó. Lembra que são esses dois valores que esses parâmetros definem a AMM? Eu vou até diminuir aqui, ó. Não vou botar um GB não, porque a memória aqui é pouca. Deixa eu até ver, eu nem sei quanto tem. Free-M, não, tem 6 GB, então eu vou deixar esse 1 GB mesmo, tá? Então, beleza? Eu vou até executar, vou executar de um por um para vocês verem. Vou zerar SGA, vou zerar SGA Max, vou zerar o Aggregate Target, PGA Aggregate Target,
ele não, cannot find because invalid, ele tem que ter um valor mínimo ali, então eu vou estar falando 10 MB, eu vou botar 10 MB, então, aí, mas como ele vai estar com com um memory target, ele nem vai usar, tá? Então eu vou botar 10 MB aqui, que é o que ele reclamou, e também no limit, tá? Vou botar 0, tá bom? E aí, pessoal, fazer o quê? Vou aqui, ó, memory target para 1 GB e o max target também para 1 GB, tá? Aí um outro detalhe aqui, pessoal. O max target e o SGA max size, pessoal, sempre tem que ser maior do que o seu respectivo, né? No caso, ó, max target tem que ser maior que o max memory max target tem que ser maior do que o memory target. E o SGA max size tem que ser maior que o SGA target. Se ele for menor, vai dar erro e o seu banco nem vai subir, tá? Então fiquem atentos a isso. E depois, pessoal, restart. Restart do banco. Vou fazer o shutdown aqui, tá? Eu vou fazer o shutdown e o startup, pessoal, e já vou voltar aqui, não vou fazer o corte do vídeo e já vou voltar com o banco no ar, tá? Então, eu vou executar o shut mediate aqui, deixar ele acontecer e já a gente volta. Ali, pessoal, já fiz o restart, ó. Foi rapidinho. E agora vamos validar aqui os parâmetros novamente, ó. Olha lá, memory target e max target 1 GB, SGA 0 e PGA ele tem que ter um mínimo 10, né? Então ele foi zerado aqui, ó. Então estamos com o AMM configurado. Tá? Então aqui de fato o AMM foi configurado. E aí ele vai ter aqui o comportamento que nós explicamos aqui anteriormente, tá? Do AMM. Certo? O Oracle vai gerenciar toda a memória, SGA e PGA. Tá? Então para criar é simplesinho assim, tá bom? Então vocês vão fazer dessa forma e nós estamos usando o SPFile, né? Mas sempre fazendo aqui o backupzinho com o PFile, tá? Para que se der problema ia dar agora aqui, ó, pessoal, tá? Ele não subiria o banco, tá? E aí ia ser correria, né? Mas com o backup que a gente faz aqui, ó, é mais tranquilo, tá? E antes de eu falar do SMM, pessoal, eu esqueci de mencionar aqui, eu coloquei aqui uma figurinha só para vocês entenderem melhor a dinâmica aqui, ó, do AMM e do ASMM, tá? Essa aqui é uma figura com a arquitetura da memória do Oracle, tá? E quando você configura o AMM, ele configura, ó, ele vai gerenciar tudo aqui, ó, como se fosse a instância inteira, PGA e SGA e PGA, tá? No AMM, ele vai gerenciar separadamente SGA, que é esses caras aqui, e a PGA. Tá? E aí, ó, dentro das áreas de memória da SGA, ele vai realocar só dentro dessas áreas aqui, ó. Precisar tirar da shared pool, botar na large, ele faz. Precisar colocar na large pool e tirar da shared, ele faz. Precisar tirar das outras áreas de memória e realocar, ele faz dentro da SGA, tá? O AMM vai fazer isso entre todo mundo aqui, tá? Independente de quem seja, SGA ou PGA. Agora, no ASMM, só vai haver isso aqui na SGA, tá? Só na SGA que ele vai fazer isso, tá? Então, uma figurinha aqui só para mostrar para vocês, esqueci de mostrar quando eu estava falando ali na parte teórica, mas mostrando aí para vocês entenderem, tá? Para dar um pouquinho mais de clareza aí em relação a essas duas configurações. Beleza? Fizemos o AMM, certo? Vamos voltar agora para o SMM, né? Que é o que estava antes, tá? E aí a gente vai fazer o inverso. O que a gente faz? A gente zera memory target e max target, memory max target, e configura a SGA, target e max size, e configuramos também o PGA aggregate target e o aggregate limit, tá? Lembrando que o limit é só das versões 12 ou superiores, tá? Então eu vou deixar tá zerado, né? Tá zerado que eu até coloquei no jeito, né? Pessoal, não vou criar o p-file novamente, que eu já acabei de criar, né? Então já é o mesmo, mas vocês façam aí, né? Se você vai fazer pro ASMM, tá? Sempre cria o p-file, tá, pessoal? Sempre cria um p-file. Então, eu vou zerar aqui os dois parâmetros, vou até executar os dois de uma vez. Beleza, ó, ajustei ali, tá? Vou colocar 1 GB para SGA, tá? E deixar os 200 MB para o target, pessoal. Eu vou zerar o limite aqui, ó, tá? Não vou tirar o limite da brincadeira aqui, tá? Tem uma explicação, tá, pessoal, do limite, mas não é o nosso escopo aqui. Eu vou só deixar ele zerado, tá bom? Então, ó, vou colocar aqui SGA Max Target e Max Size, vou executar os dois primeiro. Executado.
Agora eu vou executar o do PageArea Grid Target, 200 MB, e o limit eu vou zerar, colocar 0. Beleza? E aí, novamente, pessoal, shutdown startup. E aí, outro corte, tá? Vou executar aqui o shutdown, pessoal. Vou fazer o shutdown startup. Quando eu tiver finalizado tudo, eu volto aqui. Ali, pessoal, finalizou, tá? Startup shutdown. E aí, vamos validar novamente aqui, ó, os parâmetros. Olha lá, memory target e max target zerado, SGA 1 GB e max size também 1 GB. E aí a PGA com 200 e o limit com 0. Logo, nós temos o ASMM configurado. Tá, pessoal? Então, muito atentos a isso, tá? E aí, detalhe, né, pessoal? Ah, Felipe, se eu fizer errado, quando é que eu vou descobrir? Cara, quando você tentar startar, ele vai dar erro aqui, tá? Na hora da alocação da memória aqui, ele vai dar erro, tá? E geralmente vai acontecer por duas coisas. Você ter colocado o max aqui, ó, ou o SGA max size ou o memory max target maior que o memory target ou o SGA target, tá? Ou se você está alocando uma memória maior do que a memória do que o seu servidor tem, tá? Fiquem atentos a isso, tá? Então pode ter esses problemas aqui, tá bom? Fiquem atentos, tá? Então, pessoal, contextualizamos aí tudo sobre o AMM e o ASMM, né? E fizemos aqui no final essa demonstração de como alternar entre as configurações. Como eu disse, né? Não é que você vai ficar fazendo isso todo dia, mas se você precisar, agora vocês sabem, tá? Pessoal, se esse conteúdo foi interessante para você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, vou pedir essa força. Se inscreve, curte, comenta, compartilha. Aciona o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Peço essa força para vocês, para esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas possíveis, tá? Conto com a força de vocês. E você que está iniciando aí na carreira de DBA, pessoal, ou quer entender da arquitetura, ou quer tirar a certificação OCP 19C do Oracle, tá? Eu tenho a minha comunidade DBA CDN de formação de DBA Oracle, tá, pessoal? Onde eu ensino você do zero a iniciar na carreira de DBA ou fazer uma transição, né? Ou para quem já é da área de banco de dados Oracle, quiser fazer uma reciclagem ou aprender novos conteúdos, a comunidade está aí para isso, tá? Se você tem interesse, tem um link na descrição deste vídeo de um formulário. Preenche lá que eu vou estar entrando em contato com você e passando todas as informações sobre a comunidade para que você se junte a essa grande comunidade aí, comunidade DBA CDN, para que a gente consiga juntos aí chegar, né? Você consiga adquirir esses conhecimentos e ser um destaque no mercado, tá? Então, formulário na descrição, preenche lá que eu entro em contato com você. Beleza? Então é isso, pessoal. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.